Fala galera! Bom, tô de volta aqui com o top 10 dos meus discos favoritos por ano. Vamos dar continuidade aí agora com o ano de 1991. Começo da década, provavelmente ali onde firmou o estilo mais brutal, né? Menos comercial possível, pelo menos na época, né? Que foi o death metal. Né? Apesar disso, são poucos os álbuns puros de death metal que constam aqui na minha lista desse ano, né? Porque 91 ele também marcou uma grande evolução de várias bandas de thrash aí que estavam levando o estilo para um outro nível. Apesar disso, eu também acho que a lista ficou bem variada e, pô, concluir aí dizer que definitivamente 91 foi um marco, assim, pro metal no geral. Puta ano foda, viu? Caralho. Então vamos lá, vamos começar. Malevolent Creation, The Ten Commandments. Bom, uma das bandas mais violentas aí vindas da Flórida. O Malevolent Creation teve um começo arrebatador assim com o lançamento do debut, né, o The Ten Commandments. O disco ele marca uma fase única na carreira da banda, que ainda contava com alguns elementos de thrash no som visceral. Provavelmente por isso o disco tem um diferencial dos outros álbuns lançados aí na mesma época, já que essa pegada ela deixa o álbum um pouco mais urbano, com temas violentíssimos do cotidiano, em vez da típica fantasia gore ou ocultista que era mais habitual. O disco é como se fosse o Slayer dando um passo à frente assim na agressividade. E com faixas tipo Remnants of Wither Decay, Multiple Stab Wounds e a saideira absurda de rápida com a faixa título da própria banda, né, Malevolent Creation, o disco se torna um clássico na carreira da banda, história do death metal e marca minha 10ª posição aí na lista. Master's Hammer, Ritual. De longe, uma das bandas mais íntegras aí na leva da segunda geração do black metal. A banda tcheca aí, Master's Hammer, na época do primeiro álbum, ela surpreendeu com esse debut. Ao invés de seguir a escola ali, Venom, Bathory, o Master's Hammer ele tem a música do Master's Hammer é mais baseada no heavy metal tradicional, com um toque teatral que chega até a lembrar um pouco a carreira solo do King Diamond, né? Musicalmente falando, não tanto pelo vocal. Mas referente ao vocal, tudo isso tem uma interpretação nova. O vocal ele é um pouco mais ríspido, ele é rasgado, mas ele não é tão estridente quanto era mais comum nas outras bandas de black metal, né? E sem falar que era cantado em tcheco. Já também dá um outro diferencial. A música ela pode até ser considerada sofisticada, apesar de ter o contraste ali com a podridão do black metal ali na sua essência, né? Uma pérola do metal europeu, marca aí minha 9ª posição. Invocator, Execution Demise. O segundo maior representante do thrash metal dinamarquês aí depois do Artillery, o Invocator é mais uma banda debutante aí na minha lista de 1991. A música do Invocator, nesse disco aqui, o Excursion Demise, ela pode ser classificada como thrash metal extremo, com uma dose de técnica musical um pouco acima da média. O som ele não chega a ser intrincado, mas algumas mudanças de andamento elas vão um pouco além assim dos padrões do estilo, né? O álbum é muito bem dosado, todas as músicas são marcantes e com um especial aí, uma citação especial para minha música favorita, que é The Persistence from Memorial Chasm, que é um deleite para fã de banda tipo Sados ou Dark Angel. Né? Com uma boa produção para levar todas essas qualidades aí, o Excursion Demise marca a minha 8ª posição, melhores do ano de 1991. Hexenhaus, Awakening. Então, talvez a banda mais conhecida, ou melhor dizendo, a menos desconhecida do thrash metal sueco, né? Aqui já contando já no terceiro álbum e contando já com o terceiro vocalista, o Hexenhaus mais uma vez evoluiu, com um álbum totalmente diferente dos dois anteriores, né? A música do Hexenhaus anteriormente já era meio acadêmica, mas com a entrada do vocalista Thomas Landin aí, isso deu um toque mais melódico pro thrash metal progressivo da banda. A produção do álbum ela é muito perfeita, ela é muito redonda, o que pode desagradar um ou outro, mas comigo foi totalmente ao contrário, né? Essa nova proposta ela tem um ar novo, fazendo um disco de thrash para você escutar num dia que você não quer ouvir thrash metal. De música a gente tem aí a época Necronomicon Ex Mortis,
que é provavelmente o melhor exemplo desse estilo novo e criativo dessa fase da banda. Chega até a ser engraçado você ouvir a regravação, né, da faixa Incubus, que é original do primeiro álbum, fazer a comparação para ver o que foi a diferença do que era o Hexenhaus antes e o que eles se tornaram aqui. Entombed, Clandestine. Bom, como se não bastasse ter chocado toda a cena um ano antes, né, com o lançamento do Left Hand Path, o Entombed progrediu mais uma vez e deu um passo além com o segundo lançamento, o Clandestine. Provavelmente foi o último disco de death metal tradicional da banda. O Entombed no Clandestine ele se reinventou, criou uma obra do metal da morte com uma poesia de rua muito peculiar, uma música muito intensa, cheia de variação e gancho marcante nas músicas e que, graças à escrita musical criativa, nunca se torna pedante. O vocalista original, o LG Petrov, ele tinha saído do Entombed nessa época, dando lugar ao Johnny Dordevic, que era do Carnage, uma banda que já copiava o Entombed de todas as formas, né? Apesar de aparecer no encarte, esse Johnny Dordevic, ele só ficou responsável mesmo por alguns shows com a banda. E quem gravou, né, a história famosa, quem gravou a maioria das vozes no álbum foi o baterista Nick Anderson, que hoje é mundialmente conhecido pelo trabalho aí no Helicopters. Então, concluindo, esse marco na história da música extrema merece todos os créditos e a consideração que possui. Beleza, galera? Então, é isso aí. Depois vamos aparecer aí com a parte 2 dos melhores discos de 1991. Valeu!